E nós vamos conversar agora com a dermatologista Andressa de Deus. Olha, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. É sempre bom que, se você perdeu as entrevistas do nosso programa, que você vá no YouTube e que você siga o nosso programa com as matérias, com as entrevistas. Por quê? Porque a gente está trazendo assuntos muito importantes que vale a pena você ir lá, conferir, tirar as dúvidas. E depois você procura os profissionais que nós estamos trazendo para o programa. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes não assistiu o programa, mas quer assistir a matéria, soube o que aconteceu, às vezes me acompanha lá no Instagram. Ô, Vanus, eu queria ter visto essa entrevista, mas eu estava trabalhando na hora, não podia. Gente, não deixe de conferir, porque tudo que nós estamos trazendo para o programa é para melhorar a vida de vocês, a qualidade de vida e de saúde. E para que vocês fiquem bem informados, com conhecimento. Muito cuidado com informações que são dadas por pessoas comuns. Quando eu digo pessoas comuns, são pessoas que não se prepararam profissionalmente, não estudaram para estar com conhecimento, não estão fazendo pesquisas como profissionais. Eu só estou falando sobre esse assunto porque é importante. Mais do que você aproveitar a dica do vizinho, a dica da amiga, procure a dica de um profissional. E nós estamos aqui com a dermatologista Andressa de Deus, porque ela vai falar sobre os efeitos da Covid-19 na nossa pele. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E a gente vai falar justamente sobre esses probleminhas que eu acredito que você receba muito no seu consultório, determinadas reclamações, né? Pessoas desesperadas. Com quais problemas? Com a Covid, a gente tem visto um grande número de diferentes lesões de pele. Desde pele propriamente dita até cabelos, né? Nossa. E pessoas que chegam achando que vão ficar carecas, que as lesões não passam, porque realmente acontece isso. Aparecem determinadas lesões cedo, algumas vezes nos primeiros sintomas, algumas vezes um pouco mais tarde e algumas pessoas por 3 meses depois. Então, um Covid mais tardio, manifestações dermatológicas que se arrastam um pouco mais. No caso, quem teve Covid leve também está reclamando desses problemas? Também está reclamando. Na verdade, no último estudo que foi levantado, 17% dos pacientes tiveram uma manifestação de pele como a primeira manifestação de Covid e 21% como a única. Então, muitas vezes, as pessoas têm alguma manifestação na pele, não relacionam ao Covid porque não tem nenhum sintoma respiratório e, na verdade, quando vai ver para trás, era Covid e não sabia. Fez um check-up, tá tudo muito bem, mas aí percebe que aquela queda de cabelo não era uma queda muito normal, né? No Covid, a pessoa nem tem tanto essa dúvida, porque é uma queda abrupta. Ela vê fios na casa, ela começa a ter um pouco de rarefação. É uma queda que, às vezes, chega a gente e fala, a pessoa que limpa a minha casa falou, tá muito, tem alguma coisa acontecendo. É perceptível para todos ao redor. Ela é intensa de verdade. Antes da pessoa perceber essas quedas de cabelo, teve o Covid, é interessante imediatamente depois do Covid já fazer um check-up, buscar um profissional, não demorar tanto tempo para procurar esse especialista? Quando começa a ter queda de cabelo, sim. Antes de aparecer, não, porque nem todo mundo vai ter. Então, às vezes, você não precisa tratar. Mas na hora que começar assim, porque o quanto antes a gente interromper esse ciclo de queda, melhor. E relacionado à pele, o que tem acontecido com as nossas peles? Diferentes manifestações, né? Conta tudo, quero saber. Não específicas, porque algumas lesões de pele, quando você olha, fala assim, só pode ser essa doença. Com o Covid isso não acontece. São manifestações que já aparecem em outras doenças, inclusive em zika, dengue, chikungunya. Também tem manifestações dermatológicas, mas elas são muito variadas, é praticamente um compêndio dermatológico inteiro. Mas as mais comuns são bolinhas, que são as pápulas, pequenas bolinhas, que são as vesículas, algumas placas urticadas, que são aquelas como você olha e fala, você está com alergia a alguma coisa, aquela mais elevada e vermelha. Lesões nas extremidades, isso é muito interessante porque foi observado principalmente em crianças, em pacientes com boa imunidade, umas lesões mais violáceas nas extremidades dos dedos, chama dedo de Covid. E quer dizer uma boa imunidade, isso é uma coisa muito interessante.
mas as manifestações são muito variadas. Como é que ela aparece? Ela aparece sendo mais ou menos o quê? Uma descamação? Não, ela aparece... Algo mais grosso? Ela mais aparece como uma mancha roxa, como se fosse... É uma alteração vascular, na verdade. Ela vai ficando mais vinhosa, como se tivesse tido um pequeno... Sangrar, uma lesão vascular mesmo, na extremidade dos dedos. No sul do estado, mais precisamente onde minha família mora, houve um caso de muitas manchas no corpo, muitas manchas roxas no corpo, e que tem demorado um certo tempo para serem eliminadas. Existem casos até de quase um ano e ainda não foi embora, ficou assim uma cor leve. No caso, é interessante observar e ter a noção de que seja algo para se procurar um outro tipo de especialista além do dermatologista? No caso, se for apenas uma lesão de pele, sem nenhum sintoma respiratório, sem nenhuma outra comorbidade, sim, se isso estiver relacionado direto com o Covid, né? Se você souber que você fez o diagnóstico e aquela lesão de pele está se manifestando, o dermatologista é o médico mais indicado. Caso tenha alguma outra, eu acredito que depois que o dermatologista avaliar, se precisar de alguma outra especialidade envolvida, certamente a gente vai encaminhar. O infectologista disse aqui no nosso programa que são situações do Covid que elas, se você buscar o profissional, elas vão embora rapidinho. Né? Se você fizer uma fisioterapia, se você procurar um dermatologista para cuidar da sua pele, essa questão da queda do cabelo. Então, isso, de uma certa forma, vai trabalhando também a autoestima das pessoas, que, de uma certa forma, também ajudam a trazer mais danos para a pele, para o cabelo. Então, fica aí também um alerta relacionado a esse lado da dermatologia também, Sim, né? eu acho que a dermatologia, ela vem muito nesse lado, né? Como é um órgão exposto, é pele, é cabelo, tá no rosto, tá em área, tá na mão. Então, são coisas que as pessoas veem, é diferente de você ter uma lesão num órgão interno, que ninguém tá vendo, mas isso traz muita aflição para o paciente, vergonha, medo, insegurança quanto à aparência, se vai sair, se não vai. A diferença é você ter uma alteração hepática que você vai ver no exame, tá melhorando, mas ninguém tá vendo, mas na pele tá. Então, isso gera muita ansiedade. Então, procure o quanto mais cedo possível um especialista para tratar, nem que seja para você ouvir que isso vai melhorar e que realmente é esse. O diagnóstico correto é muito importante, né? Muito bom. E a respeito dos outros tipos de pelos, no caso, sobrancelha, cílios, não tem acontecido nenhum caso? Pode acontecer, porque toda reação inflamatória, ela pode gerar uma queda de pelos, no geral, mas o comum é cabelo mesmo, é o que a gente mais vê. E assim, cabelo, ele eu digo que é parte sensível do nosso corpo, ele é muito sensível, qualquer coisa que altere o seu metabolismo pode gerar uma queda de cabelo. Então é um conjunto, né? Não é só o vírus, é também o estresse, é a medicação, é a internação, todo um conjunto de fatores. Pronto, você falou a respeito de um assunto muito importante, que toda essa medicação que chegou no nosso corpo e que a gente não tinha o hábito, né, de no dia a dia tomar. Então fica essa dica, especialmente para você ficar como um alerta. Procure um especialista, nem que seja para você avaliar a sua situação. Se está tudo bem, você vai sair mais feliz ainda. Principalmente nós mulheres. Quando o assunto é cabelo, mexe muito com a nossa autoestima. Mas olha, eu vou te falar, em homens também, sabe? Os homens estão assim também? E homens, é interessante você tocar nesse ponto, porque muitas vezes a primeira coisa que leva um homem a um consultório de dermatologia é o cabelo. Nossa, não sabia, hein, meninos? Eles também se cuidam. Tá vendo? Que bom, hein? Fico extremamente feliz. Mas as pessoas que quiserem tirar mais dúvidas, como é que faz? Pode mandar uma mensagem no Instagram, estou sempre conectada, pode entrar em contato com a clínica, depois eu posso deixar o contato aqui. Mas acho que hoje em dia é muito fácil você buscar uma informação de qualidade, a gente está muito mais aberto à comunicação, pela rede social principalmente, que trouxe muito isso, e buscar de verdade um profissional que vai conseguir te ajudar. Sei que você já falou do seu Instagram, mas aí ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Já aconteceu de você ter feito um tratamento pós-Covid e o resultado ter sido muito positivo, até como um ponto positivo para quem está em casa e ainda não começou o tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem melhoras importantes. Às vezes a gente precisa associar algum tratamento na clínica.
mas a gente consegue ter uma melhora. Quando a gente tem uma causa definida, é mais fácil a gente ter um tratamento mais assertivo, né? E muitas vezes a gente consegue, a grande maioria dos casos vai ter uma resposta satisfatória. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? agradeço. Fique com Deus, que Deus te dê saúde Amém. e coragem todos os dias.